E aí, meus príncipes, como eu fiz no vídeo passado sobre os SCPs do bem que se tornaram do mal, nada mais justo do que eu fazer o inverso nesse, né? Nossa, foi muito óbvio que eu ia fazer isso. E eu nem dei tempo de fazer um drama legal. Foi logo o vídeo seguinte, mas enfim. Finjam surpresa porque no vídeo de hoje eu vou trazer alguns SCPs completamente malignos e o que aconteceria se eles se tornassem do bem. Eu não preciso nem dizer que isso tudo vai ser baseado no achismo e hipóteses sobre como os poderes deles poderiam ser usados para algo bom. Porque principalmente os que eu escolhi para esse vídeo é bem complicado de imaginar eles não sendo algo horrível para a humanidade. Para começar, vamos com um SCP bem típico, na verdade, sendo um dos seres mais perigosos e poderosos que a Fundação tem preso até hoje, e que é o SCP-682, uma criatura quase indestrutível com uma sede insana por destruição. E, nossa, é complicado imaginar ele se tornando do bem, já que ele ataca qualquer coisa. Se essa coisa estiver viva, ele vai tentar matar. Mas vamos imaginar em um cenário hipotético, que ele milagrosamente virasse uma criatura do bem. Ele poderia se tornar um poderoso aliado para a Fundação. Com toda certeza sua força e resistência se tornaria uma arma contra outros SCPs perigosos, servindo como uma espécie de carta na manga da Fundação. E além da sua força, ele é uma criatura muito inteligente, com uma capacidade de se adaptar maior do que qualquer coisa vista antes. Isso permitiria uma desenvoltura de estratégias e técnicas nas missões muito melhores com a ajuda do 682. Ele serviria muito bem para fazer missões espaciais de longa duração, graças à regeneração e adaptação em ambientes perigosos. Outro ponto é a regeneração dele, que poderia ser finalmente compreendida e copiada. Com certeza, se ele colaborasse, ele poderia revolucionar a medicina. E com a sua força e capacidade de manipular a matéria, ele poderia ser utilizado em grandes projetos de engenharia. Mas é muito importante lembrar que o 682 é uma criatura muito inteligente, poderosa e imprevisível. Mesmo se ele fosse do bem, ainda seria necessário tomar algumas precauções para conter ele e evitar que ele causasse problemas mesmo sem querer. O próximo não é bem um SCP, mas como ele tá nesse universo, eu decidi incluir ele. Também pelo motivo que ele é um dos, se não a criatura mais filha da puta desgraçada que existe. E eu sinceramente não consigo imaginar um cenário que essa coisa se torne do bem. E nesse caso eu tô falando do Rei Escarlate. Simplesmente a criatura mais maléfica, sanguinária e cruel desse universo. Imaginar uma redenção do Rei Escarlate só pela sua própria natureza é muito difícil, já que ele pode ser considerado a personificação do caos, da destruição e da destruição da existência. A ideia de uma mudança tão drástica exige que a gente reavalie profundamente tudo que a gente já sabe sobre ele. Para entender um cenário onde ele ficaria do bem, primeiro nós precisamos analisar a natureza do Rei Escarlate. Aqui vai ser só um resumo para o vídeo não ficar muito grande, mas eu tenho diversos vídeos aqui falando sobre o quão merda esse merda é. E sintam-se livres para assistir, é bem legal falar mal dele. Mas como eu disse, ele é simplesmente a personificação do caos. O Rei Escarlate é frequentemente descrito como a força que odeia a própria criação. Ele nega com todas as forças a própria realidade e quer a todo custo destruir ela. E, infelizmente, ele é uma das entidades mais fortes que tem, com um poder quase ilimitado, capaz de moldar e destruir realidades inteiras. A motivação principal dele é a aniquilação de tudo que existe, incluindo até a si mesmo. Considerando tudo isso, para que uma redenção do Rei Escarlate acontecesse, ele teria que mudar basicamente toda a sua essência. Se o Rei Escarlate se tornasse do bem, ele precisaria de uma nova motivação, um novo propósito que substituísse seu desejo de destruição. E se isso acontecesse, o seu incrível poder de criar e destruir realidades precisaria ser controlado de alguma forma para evitar catástrofes. Um Rei Escarlate bom poderia criar uma nova ordem cósmica, baseada na criação e na harmonia em vez da destruição. Ele poderia utilizar o seu poder para criar um novo universo livre do caos e da dor que o motivava antes. Mas como aqui a gente já está mexendo com universos e realidades paralelas, isso complica a situação ainda mais e, sinceramente, para garantir a estabilidade do novo universo livre de dor e sofrimento, eu acho que o Rei Escarlate poderia precisar se sacrificar, anulando sua própria existência para que isso realmente acontecesse e desse certo.
como nada é tão ruim que não pode piorar, o próximo SCP é o 4666, que se chama Yule Man, e que a maioria daqui que acompanha o canal já deve conhecer. Ele é uma entidade que visita famílias durante o Natal, deixando presentes macabros em vez de coisas boas. Ele desafia essa tradição que muitos amam e transforma esse dia em um dia de terror e medo. Eu também já fiz alguns vídeos sobre ele e sobre as atrocidades que ele já fez nos mínimos detalhes, e cá entre nós eu considero ele um dos SCPs mais nojentos, repugnantes e maldosos de todo o universo SCP. E imaginar uma coisa dessa sendo algo bom vai ser outro grande desafio. Tá, mas se ele se tornasse algo do bem, a primeira e mais óbvia mudança seria a transformação do Natal num evento verdadeiramente mágico. Em vez de presentes macabros e sequestros de criança, o SCP poderia trazer alegria, esperança e milagres para as famílias usando seus poderes. Ele seria tipo um Papai Noel de aparência bem grotesca, mas que poderia não só trazer presentes, mas fazer coisas como magia para agraciar as famílias escolhidas. É claro que se do dia para noite ele se transformasse numa criatura do bem, isso desafiaria nossa compreensão do bem e o mal. Seria possível que uma entidade tão ligada ao maligno se tornasse uma força para o bem? Essa mudança teria um impacto profundo na mente humana. No fim, o medo e a ansiedade que as famílias que o SCP atacava poderia ser substituída por sentimentos de alegria e expectativa pela vinda dele no Natal e das bênçãos que ele traria junto. Mas mesmo com boas intenções, o 4666 ainda seria uma entidade poderosa e anômala. E não é nem querendo julgar ele pela aparência, mas mesmo se ele virasse algo do bem, eu não iria querer ele aparecendo na minha casa nem pintado de ouro. E por fim nós temos o SCP-3999 e, adivinha só, também tem vídeo dele aqui no canal e até umas entrevistas. E obviamente, se ele tá nessa lista, ele faz parte da lista gigantesca de filhos da puta do universo SCP. E, cara, imaginar esse SCP sendo bom é simplesmente fascinante, porque ele é uma entidade que se manifesta como um ciclo infinito de destruição e renascimento, focado em possuir e torturar uma única pessoa, o pesquisador Talloran. Mas o que aconteceria se essa entidade se tornasse boa? Primeiro de tudo seria o fim do ciclo, porque a característica mais marcante do SCP é o ciclo infinito de morte e renascimento. Se a entidade se tornasse boa, esse ciclo precisaria ser quebrado. Isso poderia significar a libertação do Talloran, do sofrimento eterno ou a criação de um novo estado de existência para os dois. Se essa criatura se tornasse boa, ele poderia ter uma nova função, como a criação em vez da destruição. Talvez ele pudesse ser usado para curar doenças, prolongar a vida ou até mesmo criar novos mundos, criando um mundo mais justo e harmonioso, mas como consequência também poderia criar alguns desequilíbrios e paradoxos. Algumas perguntas que podemos fazer para a maioria dessas criaturas desse vídeo é: uma mudança tão radical seria mesmo possível? Qual seria a motivação para essas criaturas e entidades se tornarem boas? E quais seriam as consequências se isso acontecesse? Afinal, a maioria está ligada à própria realidade, paradoxos, existência e a vida como um todo. Uma mudança tão grande assim na sua natureza poderia causar efeitos colaterais impossíveis de adivinhar. Mas enquanto isso não acontece, basta imaginar essas criaturas ficando boas em alguma realidade alternativa. Mas tem alguém ou algo que eu acho que poderia transformar esses SCPs por completo. E eu apresento a vocês o SCP-999, mais conhecido como o Deus da porra toda. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Ah!